Você abriu essa sua entrada trazendo uma informação de última hora, uma atualização, despacho do ministro Alexandre de Moraes em relação àquele pedido feito pela defesa de Roberto Jefferson, que está detido, mas está em uma situação delicada de saúde. Gostaria que você atualizasse a audiência da Jovem Pan News. Qual foi o despacho do ministro Alexandre de Moraes? Autorizando a transferência de Roberto Jefferson do complexo de Bangu, da UPA, onde ele está internado, unidade de pronto atendimento em Bangu 8, no complexo de Bangu, na zona oeste da capital, para um hospital particular privado aqui do Rio de Janeiro. A transferência vai acontecer ao longo desse domingo, tem todo aquele rito, tem todo aquele trâmite, mesmo que hoje nós tenhamos aí meios eletrônicos para agilizar os processos, mas tem toda uma questão burocrática a ser vencida, a ser resolvida, mas ele vai ser transferido ao longo deste domingo para o Hospital Samaritano em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, que tomou conhecimento nas últimas horas do quadro de saúde de Roberto Jefferson, que está debilitado, um quadro depressivo de desidratação. Ele também perdeu de 15 a 20 quilos, está desnutrido, sofreu uma queda dentro da cadeia, precisa fazer um exame mais detalhado, mais aprimorado, pode ter tido um traumatismo craniano, precisa fazer um exame de imagem mais elaborado para saber se efetivamente teve ou não um traumatismo craniano. Ele precisa de uma tomografia computadorizada, vai fazer provavelmente nas próximas horas nesse hospital em Botafogo, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Está com dificuldade de locomoção, andando em cadeira de rodas. A defesa já tinha feito o pedido ao STF, a família e também os parentes já tinham alertado sobre o quadro grave de saúde de Roberto Jefferson, dizendo até que ele corria risco de vida ou de morte na cadeia. Esse pedido foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, que se sensibilizou com a situação. Teve um parecer médico referendando aí essa decisão de Alexandre de Moraes, que o autorizou Roberto Jefferson a ser transferido ainda neste domingo do complexo de Bangu para um hospital privado na zona sul da capital. Despacho quentinho de agora, de momento. A Jovem Pan teve acesso a essa decisão do ministro do STF, autorizando Roberto Jefferson a deixar o presídio e ir para uma unidade privada de saúde, viu, Daniel? Deputado federal pelo PTB, tem 69 anos, irá completar 70 anos de idade no dia 14 deste mês. O Rodrigo Viga segue monitorando o assunto e volta daqui a pouco na programação da Jovem Pan News com outras atualizações. Obrigado, Viga. Grande abraço. Agora seguimos com análises e informações de Marcelo Suano. Suano, eu queria, claro, resgatar essa informação trazida de última hora por Rodrigo Viga. Então, Roberto Jefferson foi liberado para um hospital particular. Alexandre de Moraes atendeu ao pedido da defesa do ex-deputado federal. Em um momento delicado como esse, uma saúde fragilizada, as informações ainda preliminares indicam que ele teria sofrido uma queda na prisão, poderia inclusive ter sofrido um traumatismo craniano e além de uma situação de saúde muito debilitada, perdeu muito peso nas últimas semanas. Não se poderia esperar uma outra posição da Suprema Corte Brasileira como essa. Acertou Alexandre de Moraes? Daniel, podem criticar o Alexandre de Moraes em vários aspectos. Ele é suscetível a ser criticado ou a ser interpretado. Alguns se acham no direito de acusá-lo, que é o direito de todo cidadão. Mas duas coisas não se pode negar acerca de Alexandre de Moraes. Primeiro, que ele é corajoso. Segundo, que ele é inteligente. Seria um erro de um nível inimaginável, para não dizer imensurável. Tá? Imaginável mas é imensurável ele simplesmente ignorar e não autorizar essa saída de Roberto Jefferson para fazer um tratamento médico num hospital que tem a condição de fazê-lo. Isso seria um erro. Ele não poderia cometer esse erro, porque seria um erro de falta de inteligência. Inteligência, Alexandre de Moraes tem excesso. Mas vamos pegar Sua Excelência, o deputado Roberto Jefferson. O termo ainda se mantém uma vez que ele foi deputado. Ele cometeu vários erros. Ele apostou em fazer uma espécie de martírio quando ele provocou aquele incidente, pelo que foi divulgado, pelo que nós vimos de imagens, provocou um incidente e neste incidente ele foi à extremidade lógica, que seria a extremidade do uso da violência ou ameaça do uso da violência, quando ele pega uma espingardinha, seja ela qual for, ou faz de conta, ou lança granadas, veja, isso é a extremidade lógica. Ele quis ali se apresentar com o ideário de um mártir.
em defesa da democracia, em defesa da liberdade no país. Todos os passos que ele deu ali foram errados, razão pela qual a sua prisão foi justificada. E parte da sociedade brasileira, mesmo entendendo o que ele queria, ficaram um tanto quanto angustiadas, de forma que ele está colhendo o fruto do martírio. Ele deveria ter interpretado que no Brasil o martírio dura até o próximo carnaval. Não porque o povo brasileiro não é sério, não é isso. É porque nós temos uma crise atrás da outra. Tem horas que você já nem lembra mais qual foi a crise que aconteceu há 2 semanas atrás. Então ele não poderia ter feito uma aposta e criado uma condição inadequada ao ponto de ir contra a lei, da maneira como ele foi, pensando que o seu martírio poderia significar uma ressonância na sociedade brasileira. Foi um erro tático, um erro estratégico, um erro procedimental, um erro de todas as naturezas, que refletiu inclusive na eleição de Sua Excelência o presidente Bolsonaro. E ali o impacto foi grande. Veja, não se esperava outra coisa de Alexandre de Moraes. Agora, ele está, Roberto Jefferson, colhendo os frutos de uma decisão estratégica errada. E por isso ele vai acabar sofrendo essas consequências. Pode acontecer até o que há de pior para ele, ficar na esfera do esquecimento. Vamos torcer para que no Brasil as pessoas tentem entender não o seu erro, mas tentem entender o cenário que o levou a cometer este erro, para que pelo menos algo sobreviva do que ele tentou. Deixando bem claro, eu não concordo com o que ele fez, tanto no aspecto da execução quanto das razões que o levaram.